Horóscopo de Áries, para quarta-feira, dia 22 de abril. Arianos, hoje a energia traz um chamado muito forte para dentro de si, como se o universo estivesse te pedindo um momento de pausa consciente antes de qualquer decisão importante. Não é um dia de pressa, não é um dia de agir por impulso, e você, que naturalmente tem esse fogo dentro de si, pode até estranhar essa desaceleração. Mas existe um propósito muito maior acontecendo aqui. É como se você estivesse sendo conduzido a enxergar algo que antes passava despercebido. Uma verdade, uma resposta, uma direção. E quanto mais você silencia o barulho externo, mais essa clareza começa a surgir de dentro. Ao longo do dia, você pode sentir uma mistura de introspecção com mudanças acontecendo ao seu redor. Situações que pareciam estagnadas podem começar a se movimentar, caminhos que estavam fechados podem dar sinais de abertura, e até encontros ou conversas aparentemente simples podem trazer mensagens muito importantes. Existe uma virada de energia acontecendo, mas ela não vem do caos, vem da consciência. É como se primeiro você fosse chamado a entender, para depois agir. E isso muda tudo. Na vida amorosa, esse movimento interno reflete diretamente na forma como você se conecta. Para quem está solteiro, esse não é o momento de sair buscando qualquer tipo de conexão apenas para preencher um vazio. Muito pelo contrário, quanto mais você se entende, mais você passa a atrair conexões alinhadas com o que você realmente merece. Pode surgir alguém, sim, mas com um tom diferente, alguém que desperta questionamentos, reflexões, alguém que mexe com o seu interior de uma forma mais profunda. Não é superficial, não é leve no sentido raso, é intenso no sentido de transformação. E você vai perceber isso. E tem mais. Existe também um chamado para você olhar para padrões que se repetem. Sabe aquele tipo de pessoa ou situação que parece sempre voltar com uma roupagem diferente? Hoje você pode enxergar isso com mais clareza. E esse reconhecimento é poderoso, porque te dá a chance de escolher diferente. E quando você escolhe diferente, você muda completamente o rumo da sua história. Para quem está em um relacionamento, o dia pede conversas sinceras, mas principalmente reflexões internas antes de qualquer diálogo. Nem tudo precisa ser falado no impulso. Existe algo muito forte sobre compreender primeiro os seus próprios sentimentos para depois expressar. E quando você faz isso, evita conflitos desnecessários e constrói algo muito mais sólido. Pode ser um dia de ajustes importantes na relação, decisões, redefinições, ou até mesmo uma reconexão mais profunda, dependendo do momento que vocês estão vivendo. Além disso, existe uma energia muito forte de acerto de contas emocionais, mas no melhor sentido possível. Aquilo que ficou mal resolvido, que foi empurrado para debaixo do tapete ou evitado por medo de confronto, pode voltar à tona, não para gerar briga, mas para trazer cura. E aqui está o ponto-chave: a forma como você lida com isso define tudo. Se você agir com maturidade e verdade, existe um potencial enorme de transformação e fortalecimento do vínculo. É como se a relação tivesse a oportunidade de renascer em um nível mais profundo, mais consciente e muito mais verdadeiro. Se algo estiver desalinhado, isso tende a ficar mais evidente. Mas não para destruir, e sim para transformar. E isso é essencial entender. Nem toda mudança é perda, muitas vezes é libertação ou evolução. No trabalho e na vida financeira, você pode perceber que as coisas começam a tomar um novo rumo. Talvez você venha de um período de dúvidas, de incertezas ou até de cansaço mental, mas agora começa a surgir uma clareza maior sobre o que você realmente quer construir. Pode não ser tudo resolvido de uma vez, mas existe um despertar acontecendo, aquela sensação de agora eu entendi. E isso pode vir através de uma oportunidade, uma ideia, uma conversa ou até mesmo uma percepção interna sobre mudar de direção. Não ignore esses sinais. O universo está literalmente te mostrando novos caminhos, mas cabe a você ter coragem de enxergar e aceitar. Também é um momento muito importante para rever decisões passadas. Não com culpa, mas com consciência. O que você faria diferente hoje? O que você não aceita mais? Esse tipo de questionamento abre portas para um crescimento gigantesco. E isso pode impactar diretamente sua vida profissional, trazendo escolhas mais alinhadas com quem você está se tornando agora. Financeiramente, pode haver uma mudança de ciclo, seja na forma como você ganha, administra ou valoriza o dinheiro. Não é apenas sobre dinheiro em si, mas sobre valor pessoal. Quando você se valoriza mais, tudo ao seu redor começa a refletir isso. O conselho da espiritualidade para hoje é muito claro: escute mais a sua própria voz interna. Nem todo mundo vai entender o seu processo, nem todo mundo vai concordar com suas decisões, e tudo bem. O importante é que você esteja alinhado com a sua verdade.
Existe um renascimento acontecendo dentro de você, mas ele exige consciência, coragem e responsabilidade pelas próprias escolhas. É um dia de acordar para a vida, de perceber o que precisa ser deixado para trás e o que merece ser levado adiante. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de encerrar ciclos. E, principalmente, não tenha medo de recomeçar de forma mais consciente. Confia no processo. Mesmo que você ainda não veja tudo com clareza, algo muito maior está se organizando nos bastidores da sua vida. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Touro, para quarta-feira, dia 22 de abril. Taurinos, hoje a energia vem com uma força de avanço, superação e vitória que dificilmente passa despercebida. Existe um impulso muito grande te empurrando para frente, como se finalmente você estivesse saindo de um período de estagnação ou dúvida e começando a retomar o controle da sua própria vida. E isso não vem de forma leve, vem com intensidade, com coragem e com uma determinação que nasce de dentro. Você pode sentir que está mais firme nas suas decisões, mais confiante para agir e menos disposto a aceitar aquilo que te limita. Esse é um dia em que você percebe que tem mais força do que imaginava. Situações que antes pareciam difíceis agora começam a ser enfrentadas com mais maturidade e equilíbrio emocional. E aqui está um ponto muito importante: não é uma vitória baseada em impulsividade, mas sim em autocontrole. Você está aprendendo a dominar suas emoções, a canalizar sua energia de forma mais inteligente, e isso faz toda a diferença no resultado final. Ao longo do dia, podem surgir oportunidades de avanço, seja através de decisões que você toma ou de caminhos que se abrem inesperadamente. É como se o universo estivesse dizendo: agora vai. Mas junto com isso, também vem a responsabilidade de manter o foco. Porque quando você se direciona com clareza, nada te segura. Porém, se dispersar, pode acabar atrasando algo que já está pronto para acontecer. Na vida amorosa, existe uma energia extremamente positiva, mas que também exige atitude e presença. Para quem está solteiro, esse é um momento de magnetismo pessoal muito forte. Você pode chamar atenção com facilidade, despertar interesse, atrair olhares, mas o mais interessante é que isso não vem só da aparência, vem da sua energia. Existe uma confiança no ar, uma segurança que faz com que as pessoas se aproximem de você de forma mais natural. E não é só sobre atrair, é sobre escolher também. Você começa a entender melhor o seu valor e isso muda completamente o tipo de conexão que você aceita na sua vida. Pode surgir alguém com uma energia leve, sincera, alguém que traz alegria e uma sensação de bem-estar. E o mais bonito aqui é que existe potencial para algo verdadeiro, sem jogos, sem complicações desnecessárias. Para quem está em um relacionamento, esse é um dia de fortalecimento, de reconexão e de momentos felizes a dois. Existe uma tendência muito grande de superar desafios juntos, de conversar de forma mais madura e de resgatar aquela leveza que talvez tenha se perdido em meio à rotina. É um ótimo momento para fazer algo diferente, sair da mesmice, criar novas memórias. E mais do que isso, existe uma energia de parceria muito forte. Você pode perceber que, quando existe apoio mútuo, tudo flui melhor. Se houve conflitos recentes, esse é um momento de resolução, de cura e de retomada da harmonia. Mas isso exige também que você controle impulsos, que evite reações exageradas e que escolha agir com equilíbrio. No trabalho e na vida financeira, esse é um dos pontos mais favorecidos do seu dia. Existe uma energia de conquista, de reconhecimento e de crescimento muito forte. Você pode sentir que está mais produtivo, mais focado e com mais clareza sobre o que precisa ser feito. E isso naturalmente traz resultados. Se você vinha esperando uma resposta, uma oportunidade ou algum tipo de avanço, esse é o momento em que as coisas começam a andar. Pode ser um dia de decisões importantes, de assumir responsabilidades maiores ou até de dar um passo que você vinha adiando. E a tendência é positiva, desde que você confie em si mesmo. Também é um ótimo momento para liderar, para mostrar iniciativa e para se posicionar com mais firmeza. Pessoas ao seu redor podem começar a te enxergar com mais respeito, justamente porque você transmite segurança nas suas atitudes. E isso pode abrir portas que antes pareciam distantes. Financeiramente, existe uma energia de estabilidade e crescimento. Pode não ser algo imediato, mas existe uma construção sólida acontecendo. E isso vem muito da sua postura. Quanto mais disciplinado e consciente você for, melhores serão os resultados. O conselho da espiritualidade para hoje é: continue, não pare agora. Você está mais perto de uma vitória do que imagina, mas precisa manter a constância. Controle suas emoções, confie na sua força e não desista no meio do caminho.
Existe luz no final desse processo, e não é uma luz distante, é algo que já começa a se mostrar no seu presente. Acredite mais em você. Muitas vezes você duvida da sua própria capacidade, mas hoje a vida está te mostrando exatamente o contrário. Você é capaz, você é forte e você tem tudo o que precisa para conquistar aquilo que deseja. Permita-se viver momentos de alegria também. Nem tudo precisa ser luta o tempo todo. Existe espaço para leveza, para felicidade e para celebrar pequenas vitórias. E isso, inclusive, fortalece ainda mais o seu caminho. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Gêmeos, para quarta-feira, dia 22 de abril. Geminianos, hoje a energia vem carregada de intensidade emocional, desejos à flor da pele e, ao mesmo tempo, uma certa névoa que pode confundir pensamentos e sentimentos. É como se você estivesse dividido entre aquilo que quer muito viver e aquilo que, no fundo, você sente que precisa olhar com mais cuidado. Existe uma força de atração muito grande em jogo, mas também um alerta importante. Nem tudo que parece tão envolvente assim é exatamente o que você imagina. Hoje, você pode se perceber mais sensível, mais intuitivo, porém também mais suscetível a ilusões, inseguranças ou até mesmo a criar histórias na sua própria mente. E aqui está um ponto crucial. A sua mente pode tanto ser sua aliada quanto sua maior sabotadora. Por isso, é essencial filtrar pensamentos, observar sentimentos com maturidade e não tirar conclusões precipitadas. Ao longo do dia, situações podem despertar desejos intensos, vontades quase irresistíveis ou até aquela sensação de não consigo evitar isso. Mas cuidado, existe uma linha muito tênue entre o que é conexão verdadeira e o que é apego, carência ou dependência emocional. E essa linha pode ficar ainda mais confusa hoje. Na vida amorosa, essa energia ganha ainda mais força. Para quem está solteiro, pode surgir alguém que mexe profundamente com você, aquela conexão que parece magnética, que te puxa, que desperta curiosidade, desejo e até um certo fascínio. Mas é justamente aí que mora o desafio. Nem toda intensidade é saudável. Nem toda conexão forte é estável. Você pode sentir que está entrando em algo que mexe com suas emoções de forma quase incontrolável, e isso pode ser tanto algo transformador quanto algo que te coloca em um ciclo de expectativa e frustração. Por isso, observe mais do que idealiza. Sinta, mas também questione. Nem tudo é o que parece ser à primeira vista. Existe também a possibilidade de situações do passado voltarem, pessoas, sentimentos ou histórias que não foram completamente resolvidas. E isso pode mexer muito com você, trazendo à tona emoções que você achava que já estavam superadas. Mas esse retorno não é por acaso. Ele vem para te mostrar algo, para te fazer enxergar com mais clareza o que antes você não conseguia ver. Para quem está em um relacionamento, o dia pede atenção redobrada com mal-entendidos, ciúmes, inseguranças ou até pensamentos que não têm uma base concreta. A comunicação pode ficar mais sensível, e qualquer palavra mal colocada pode gerar interpretações distorcidas. Por isso, antes de reagir, respira. Antes de acusar, conversa. Antes de imaginar, busca entender. Existe também uma energia de desejo muito forte, o que pode aproximar o casal, reacender a chama e trazer momentos intensos. Mas é importante que essa intensidade venha acompanhada de verdade e transparência, e não de jogos emocionais ou manipulações, mesmo que inconscientes. E tem mais, hoje você pode perceber padrões emocionais que se repetem dentro da relação. Aquela insegurança, aquele medo de perder, aquela necessidade de controle ou validação. E isso não é para te fazer sentir mal, mas para te despertar. Porque quando você reconhece um padrão, você ganha o poder de transformá-lo. No trabalho e na vida financeira, o dia pede cautela. Não é o melhor momento para tomar decisões importantes sem analisar todos os detalhes. Existe uma tendência a ilusões, promessas que parecem boas demais ou até falta de clareza em informações. Então, leia tudo com atenção, pergunte, confirme. Não haja apenas pelo impulso ou pela empolgação. Você pode se sentir mais disperso ou com dificuldade de manter o foco total, justamente por conta desse turbilhão emocional acontecendo internamente. E isso pode impactar diretamente sua produtividade. Então, tente organizar suas tarefas, dividir melhor seu tempo e evitar sobrecarga mental. Por outro lado, sua intuição está muito aflorada. Se você souber equilibrar emoção com razão, pode ter insights muito importantes, ideias criativas e até perceber oportunidades que outras pessoas não enxergam. Mas, novamente, o segredo está no equilíbrio. Financeiramente, evite gastos impulsivos,
especialmente aqueles motivados por emoções. Às vezes, a gente tenta preencher um vazio comprando algo ou buscando uma satisfação momentânea, e hoje essa tendência pode aparecer com mais força. Então, tenha consciência. O conselho da espiritualidade para hoje é: busque clareza dentro de você antes de buscar respostas fora. Nem tudo está tão confuso quanto parece. Muitas vezes, é o excesso de pensamentos e emoções que cria essa sensação de desordem. Quando você se conecta com o seu centro, tudo começa a fazer mais sentido. Evite se prender a ilusões, a expectativas irreais ou a situações que te deixam em dúvida constante. Aquilo que é verdadeiro traz paz, mesmo que não seja perfeito. Aquilo que te confunde o tempo todo precisa ser questionado. Esse é um dia de despertar emocional. Um dia que pode te mostrar muito sobre você, sobre seus desejos, seus medos e suas escolhas. E, acima de tudo, te dar a oportunidade de fazer diferente. Confia mais em si, mas com consciência. Sente, mas não se perde. Vive, mas não se aprisiona. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Câncer, para quarta-feira, dia 22 de abril. Cancerianos, hoje a energia traz um chamado muito forte para assumir o controle da própria vida com mais firmeza, maturidade e responsabilidade emocional. Existe um movimento de organização interna e externa acontecendo, como se o universo estivesse te pedindo para colocar cada coisa no seu devido lugar. Não é mais tempo de agir apenas pela emoção, e isso pode ser desafiador para você, mas sim de equilibrar o coração com a razão, de tomar decisões com consciência e de se posicionar de forma mais estruturada diante das situações. Ao longo do dia, você pode perceber uma necessidade maior de estabilidade, de segurança e de clareza nas suas escolhas. Aquilo que está confuso começa a pedir definição. Aquilo que está solto começa a exigir compromisso. E isso não vem como pressão negativa, mas como um direcionamento necessário para que você construa algo mais sólido na sua vida. É como se você estivesse sendo preparado para um novo nível, onde não dá mais para agir de qualquer jeito. Existe também uma energia muito forte de responsabilidade sobre suas próprias decisões. Hoje, você pode perceber com mais clareza as consequências das suas escolhas, tanto as positivas quanto aquelas que precisam ser ajustadas. E isso não é para gerar culpa, mas para gerar consciência. Porque quando você entende o impacto das suas atitudes, você ganha o poder de fazer diferente daqui para frente. Na vida amorosa, esse é um momento de muita seriedade e profundidade. Para quem está solteiro, existe uma tendência de buscar algo mais estável, mais verdadeiro, mais alinhado com seus valores. Não é mais sobre qualquer conexão, não é mais sobre algo passageiro. Você começa a querer alguém que realmente tenha intenção, que saiba o que quer, que esteja disposto a construir algo com você. Pode surgir alguém com uma energia mais madura, alguém que traz segurança, mas que ao mesmo tempo pode te fazer questionar algumas crenças sobre relacionamento. E aqui está o ponto. Será que você está realmente aberto para viver algo mais sólido, ou ainda está preso a padrões antigos que te impedem de avançar? Hoje é um dia de refletir sobre isso. Para quem está em um relacionamento, o dia pede alinhamento, compromisso e, acima de tudo, verdade. Existe uma energia muito forte de colocar os pingos nos is. Conversas importantes podem acontecer, decisões podem ser tomadas e acordos podem ser definidos. E isso é extremamente positivo, desde que seja feito com respeito e maturidade. Se a relação está saudável, esse é o momento de fortalecer ainda mais os laços, de construir algo mais estruturado juntos, de pensar no futuro com mais seriedade. Mas se existem questões pendentes, elas não poderão mais ser ignoradas. Tudo aquilo que está fora de equilíbrio tende a vir à tona, não para destruir, mas para ajustar. E tem algo muito importante aqui: justiça emocional. Você começa a perceber se está dando mais do que recebe, se está sendo valorizado como merece, se existe reciprocidade de verdade. E essa percepção pode trazer decisões importantes. Não aceite menos do que você sabe que merece, mas também esteja disposto a oferecer aquilo que você espera do outro. No trabalho e na vida financeira, esse é um dos pontos mais fortes do seu dia. Existe uma energia de estrutura, disciplina e crescimento sólido. Você pode se sentir mais focado, mais determinado e com uma visão mais clara dos seus objetivos. E isso te coloca em uma posição de destaque. É um ótimo momento para assumir responsabilidades maiores, organizar projetos, tomar decisões estratégicas e até resolver pendências que estavam sendo adiadas. Tudo que envolve organização, planejamento e responsabilidade tende a fluir melhor hoje.
Se você trabalha com algo que exige regras, contratos, decisões importantes ou até questões legais, esse é um dia muito favorável para resolver essas situações. Mas é fundamental agir com ética, transparência e responsabilidade. Tudo o que é feito corretamente agora tende a trazer bons resultados no futuro. Financeiramente, existe uma energia de equilíbrio. Não é sobre ganhos rápidos ou impulsivos, mas sobre estabilidade, organização e construção a longo prazo. É um ótimo momento para colocar suas finanças em ordem, rever gastos, planejar melhor e agir com mais consciência. O conselho da espiritualidade para hoje é muito claro: seja firme, mas não rígido. Seja justo, mas também compassivo. Existe uma diferença entre se posicionar com maturidade e se fechar emocionalmente. E o equilíbrio entre essas duas coisas é o que vai fazer toda a diferença no seu dia. Você está sendo chamado a crescer, a amadurecer e a assumir o controle da sua própria história. E isso pode exigir decisões difíceis, conversas necessárias e mudanças de postura. Mas tudo isso faz parte de um processo maior de evolução. Confie mais na sua capacidade de construir algo sólido. Confie que você tem maturidade suficiente para lidar com o que vier. E, acima de tudo, confie que quando você age com verdade, o universo responde com equilíbrio. Esse é um dia de alinhamento, de decisões conscientes e de construção de bases mais fortes para o seu futuro. E quanto mais você se posiciona com clareza, mais a vida se organiza ao seu redor. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Leão, para quarta-feira, dia 22 de abril. Leoninos, hoje a energia vem extremamente poderosa, magnética e cheia de potencial de criação. É como se você estivesse com uma chave nas mãos capaz de abrir portas que antes pareciam inalcançáveis, mas essa chave não está fora, está dentro de você. Existe uma combinação muito forte entre ação, intuição e sensibilidade, e quando essas três forças se alinham, você se torna praticamente imparável. O grande ponto do dia é: você precisa confiar mais em si mesmo, tanto na sua capacidade de agir quanto na sua capacidade de sentir. Você pode perceber que está mais inspirado, mais criativo e com uma percepção mais aguçada sobre tudo ao seu redor. Não é só sobre fazer, é sobre saber o momento certo de fazer. E isso muda completamente o jogo. Hoje não é um dia de sair executando tudo de forma impulsiva, mas também não é um dia de ficar parado esperando. É um equilíbrio muito fino entre observar, sentir e agir no momento certo. Ao longo do dia, ideias podem surgir com muita força. Intuições podem vir quase como respostas prontas dentro da sua mente. E aquilo que antes parecia confuso começa a ganhar forma. É como se você estivesse acessando um nível mais profundo de consciência, entendendo melhor não só o mundo ao seu redor, mas também quem você é e o que você quer construir. Na vida amorosa, essa energia se torna ainda mais intensa e interessante. Para quem está solteiro, existe um magnetismo natural muito forte. Você pode atrair pessoas com facilidade, chamar atenção sem esforço e despertar interesse de forma quase automática. Mas o mais importante aqui não é só atrair, é escolher com consciência. Você pode sentir uma conexão mais intuitiva com alguém, aquela sensação de tem algo aqui que eu não sei explicar. E muitas vezes isso pode ser real, mas também exige cuidado para não idealizar demais. Existe uma tendência de enxergar o outro de forma muito positiva, quase perfeita, e isso pode criar expectativas que nem sempre se sustentam. Então, sinta, mas observe também. Ao mesmo tempo, esse é um momento muito fértil para novas conexões que tenham potencial de crescimento. Não algo superficial, mas algo que pode se desenvolver com o tempo, com cuidado e com troca verdadeira. E isso depende muito da sua postura. Quanto mais você se valoriza, mais você atrai pessoas que reconhecem esse valor. Para quem está em um relacionamento, o dia traz uma energia linda de cuidado, carinho e conexão emocional mais profunda. Existe uma sensibilidade maior no ar, o que pode favorecer momentos de troca sincera, de compreensão e até de cura dentro da relação. Você pode sentir vontade de estar mais próximo, de demonstrar mais afeto, de fortalecer o vínculo. Mas também existe um ponto importante: ouvir mais. Às vezes, você quer resolver tudo, agir, fazer acontecer. Mas hoje o que mais fortalece a relação é a escuta, é o entendimento do outro, é a conexão emocional verdadeira. Pequenos gestos podem fazer uma diferença enorme. E tem algo muito especial aqui: a possibilidade de renovar a relação. Trazer mais leveza, mais cuidado, mais presença. Se existiam questões mal resolvidas, hoje pode ser um ótimo momento para abordar isso com mais sensibilidade, sem conflito, sem imposição.
No trabalho e na vida financeira, esse é um dia extremamente favorável para criar, iniciar e desenvolver ideias. Existe um potencial muito grande de crescimento, mas ele depende diretamente da sua iniciativa. Você pode ter insights valiosos, soluções criativas e até perceber oportunidades que estavam escondidas. Se você trabalha com algo criativo, comunicação, vendas ou qualquer área que envolva expressão, esse é um dia em que você pode se destacar muito. Sua energia está mais envolvente, mais persuasiva e mais alinhada com aquilo que você quer transmitir. Mas mesmo em outras áreas, existe uma capacidade maior de resolver problemas, de enxergar caminhos diferentes e de tomar decisões com mais inteligência emocional. E isso pode gerar resultados muito positivos. Financeiramente, existe uma energia de crescimento, mas que precisa ser cultivada com consciência. Não é apenas sobre ganhar mais, mas sobre saber usar melhor aquilo que você já tem. E isso envolve planejamento, equilíbrio e escolhas mais conscientes. O conselho da espiritualidade para hoje é: confie no seu poder, mas não ignore sua intuição. Você tem uma força enorme dentro de si, uma capacidade de criar, de transformar e de conquistar. Mas quando essa força se alinha com a sua sensibilidade, ela se torna ainda mais poderosa. Nem tudo precisa ser explicado racionalmente. Às vezes, você só precisa sentir e confiar. E ao mesmo tempo, nem tudo deve ser feito apenas por impulso. Esse equilíbrio entre razão e emoção é o que vai te levar mais longe. Você está em um momento de crescimento, de expansão e de conexão com algo maior. E isso pode se refletir em todas as áreas da sua vida, desde que você esteja presente, consciente e aberto para esse processo. Permita-se criar, sentir e viver com mais intensidade, mas também com mais consciência. O que você planta hoje tem potencial de crescer de forma muito bonita no futuro. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Virgem, para quarta-feira, dia 22 de abril. Virginianos, hoje a energia começa com uma sensibilidade muito forte, quase como se você estivesse mais aberto emocionalmente, percebendo detalhes que normalmente passariam despercebidos. É um dia que pode começar com certas dúvidas, inseguranças ou até uma sensação de estar meio perdido em relação a algo importante. Mas isso não é um problema. Na verdade, faz parte de um processo muito bonito que está acontecendo dentro de você. Existe um movimento de sair da confusão para a clareza, da insegurança para a confiança, da incerteza para a esperança. Mas esse caminho não acontece de forma instantânea. Ele pede que você passe primeiro por esse mergulho interno, por esse momento de sentir mais profundamente, de encarar emoções que talvez você tenha evitado por um tempo. Ao longo do dia, você pode perceber que aquilo que parecia confuso começa, aos poucos, a fazer sentido. É como se uma luz fosse sendo acesa dentro de você. Pequenas respostas surgem, sinais começam a aparecer, e você começa a se reconectar com uma sensação de fé, não necessariamente religiosa, mas uma fé na vida, no futuro, em você mesmo. Na vida amorosa, essa energia se manifesta de forma muito intensa e, ao mesmo tempo, muito transformadora. Para quem está solteiro, pode existir uma mistura de sentimentos, vontade de se conectar, mas ao mesmo tempo medo de se machucar, desejo de viver algo novo, mas ainda com marcas do passado presentes. E isso é completamente compreensível. Hoje não é um dia de se forçar a entrar em algo, mas sim de entender o que você realmente quer viver. Pode surgir alguém que desperte interesse, alguém que traz uma energia mais leve, mais acolhedora, quase como um respiro depois de momentos mais difíceis. Mas antes de se entregar totalmente, você pode sentir essa necessidade de observar, de sentir com calma, de não repetir erros do passado. E isso é extremamente positivo, porque mostra que você está mais consciente, mais conectado com seu próprio valor. Aos poucos, você começa a perceber que merece algo mais leve, mais verdadeiro, mais saudável. Para quem está em um relacionamento, o dia pode começar com uma certa sensibilidade maior, talvez até com inseguranças ou pensamentos que precisam ser trabalhados. Mas isso não significa problema na relação, significa que existem emoções pedindo atenção. Pode ser um ótimo momento para conversas sinceras, para abrir o coração e compartilhar aquilo que você sente de forma mais transparente. E quando isso é feito com cuidado e respeito, o resultado tende a ser muito positivo. Existe um potencial muito grande de cura emocional dentro da relação. E conforme o dia avança, a tendência é que a energia se torne mais leve, mais harmoniosa. Momentos de carinho, de conexão e até de alegria podem surgir, trazendo uma sensação de renovação no vínculo. É como se vocês tivessem a oportunidade de deixar para trás o que pesa e seguir com mais leveza. No trabalho e na vida financeira,
o início do dia pode trazer uma certa falta de clareza. Talvez você não esteja se sentindo tão focado, ou pode existir alguma dúvida em relação a decisões ou caminhos. Mas isso não dura o dia inteiro. Com o passar do tempo, você começa a ter mais clareza, mais inspiração e até mais motivação para agir. Ideias novas podem surgir, soluções para problemas antigos podem aparecer e você pode perceber que tinha mais respostas do que imaginava. Só precisava de um tempo para acessar isso. É um ótimo momento para confiar mais na sua intuição no ambiente profissional. Nem tudo precisa ser lógico o tempo todo. Às vezes, aquela sensação interna te guia melhor do que qualquer análise racional. Financeiramente, o dia tende a trazer uma melhora na forma como você enxerga suas possibilidades. Pode não ser uma mudança imediata, mas é uma mudança de perspectiva. E isso já faz toda a diferença, porque quando você muda a forma de ver, você muda a forma de agir. O conselho da espiritualidade para hoje é: não tenha medo de sentir. Muitas vezes, você tenta controlar tudo, entender tudo, organizar tudo, mas existem momentos em que o crescimento vem justamente do sentir, do permitir, do acolher suas próprias emoções. Você está passando por um processo de cura e de renovação. E isso pode envolver momentos de dúvida, sim. Mas também envolve momentos de esperança, de fé e de alegria. Confie no processo. Mesmo que nem tudo esteja claro agora, tudo está se encaminhando para um lugar melhor. Existe luz no seu caminho, e essa luz não vem de fora, ela nasce dentro de você. Permita-se acreditar novamente. Permita-se sonhar, se abrir, se conectar com aquilo que te faz bem. Porque o que vem pela frente tem um potencial muito mais leve, muito mais bonito e muito mais alinhado com quem você está se tornando. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Libra, para quarta-feira, dia 22 de abril. Librianos, hoje a energia traz um movimento muito profundo de encerramento, alinhamento e renascimento na sua vida. Existe um chamado forte para olhar com mais honestidade para tudo aquilo que você vem vivendo, como se o universo estivesse te convidando a fazer um balanço real, sem ilusões, sem fugir da verdade. E isso não vem de forma leve, mas vem de forma necessária. É um dia em que você pode perceber com mais clareza o que está em equilíbrio e o que não está mais fazendo sentido continuar. Existe uma sensação de chegou a hora. Hora de tomar decisões, hora de encerrar ciclos, hora de assumir as consequências das próprias escolhas, mas também hora de se libertar de pesos que você já não precisa mais carregar. E mesmo que isso possa gerar um certo desconforto no início, o resultado disso tende a ser extremamente libertador. Ao longo do dia, você pode se deparar com situações que exigem posicionamento. Não dá mais para ficar em cima do muro, não dá mais para adiar decisões importantes. Algo dentro de você pede definição, pede clareza, pede atitude. E quanto mais você age com verdade, mais você sente uma sensação de leveza, como se estivesse finalmente colocando a vida nos trilhos certos. Na vida amorosa, essa energia se manifesta de forma muito intensa. Para quem está solteiro, pode ser um dia de perceber com mais clareza os padrões que você vem repetindo. Aqueles tipos de conexão que não dão certo, aquelas escolhas que sempre levam ao mesmo lugar. Hoje isso pode ficar evidente de uma forma muito forte. E isso não vem para te frustrar, mas para te libertar. Porque quando você enxerga, você pode escolher diferente. E esse é o grande ponto do dia: fazer escolhas mais conscientes, mais alinhadas com o que você realmente merece viver. Pode ser que você sinta vontade de se afastar de certas pessoas, de certas dinâmicas ou até de abrir mão de algo que, no fundo, você já sabe que não te faz bem. E por mais difícil que isso pareça, existe uma energia muito positiva por trás disso, porque abre espaço para algo muito melhor entrar. Para quem está em um relacionamento, o dia pede muita verdade e responsabilidade emocional. Questões que estavam sendo evitadas podem vir à tona, e não vai dar mais para fingir que está tudo bem se não estiver. Conversas importantes podem acontecer, decisões podem ser tomadas, e em alguns casos, pode até haver encerramentos. Mas é importante entender, quando algo chega ao fim nesse tipo de energia, não é por acaso. É porque aquele ciclo já cumpriu o que tinha que cumprir. E insistir em algo que não está mais alinhado só gera desgaste. Por outro lado, se a relação tem base, tem verdade e tem vontade de crescer, esse pode ser um momento de transformação muito profunda. De deixar para trás velhos padrões, velhas mágoas e começar uma nova fase muito mais consciente, mais leve e mais verdadeira. Existe também uma necessidade muito grande de equilíbrio emocional dentro das relações.
Hoje você pode perceber se está se anulando demais para manter algo ou se está sendo rígido demais tentando impor um controle. E esse tipo de percepção é extremamente valiosa, porque te mostra onde ajustar para que a relação se torne mais justa, mais leve e mais saudável. Relacionamentos não sobrevivem só de sentimento, eles precisam de equilíbrio, de troca e de verdade. Além disso, pode surgir um momento de reflexão muito profundo sobre o que você realmente quer viver no amor daqui para frente. Não é mais sobre aceitar qualquer coisa só para não estar sozinho, nem sobre manter algo apenas por comodidade. Existe um chamado para elevar o nível das suas escolhas emocionais. E isso pode significar dizer não para o que não está alinhado, mesmo que isso doa no início. Porque lá na frente, isso se transforma em liberdade e em um espaço aberto para algo muito mais verdadeiro chegar. No trabalho e na vida financeira, esse é um dia de ajustes e decisões importantes. Você pode perceber que algo precisa mudar, seja uma postura sua, um caminho que você está seguindo ou até mesmo uma situação que já não faz mais sentido manter. Pode ser um momento de encerrar projetos, de finalizar ciclos profissionais ou até de tomar decisões que impactam diretamente seu futuro. E por mais que isso gere insegurança, existe uma energia muito forte de conclusão e de abertura para algo novo e melhor. Tudo que é feito com responsabilidade, com ética e com consciência tende a trazer bons resultados. É um dia de agir com maturidade, de assumir compromissos e de entender que cada escolha tem um impacto. Financeiramente, é um momento de organizar, de cortar excessos, de equilibrar. Não é sobre perda, é sobre ajuste. E esses ajustes são fundamentais para que você tenha uma vida mais estável no futuro. O conselho da espiritualidade para hoje é: confie nos finais. Nem todo encerramento é negativo. Muitas vezes, é justamente o fim de um ciclo que permite o nascimento de algo muito maior. Você está sendo chamado a se alinhar com a sua verdade, a agir com justiça consigo mesmo e a não aceitar mais aquilo que não está de acordo com quem você está se tornando. É um dia de libertação, de fechamento de ciclos e de abertura para um novo capítulo. E esse novo capítulo tem tudo para ser muito mais leve, mais equilibrado e mais feliz, mas ele depende da sua coragem de deixar o passado para trás. Respira fundo, confia no processo e segue em frente. A vida está se reorganizando para te levar para um lugar melhor. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Escorpião, para quarta-feira, dia 22 de abril. Escorpianos, hoje a energia vem extremamente forte, estável e ao mesmo tempo cheia de luz. Existe uma sensação de alinhamento acontecendo dentro de você, como se partes que antes estavam em conflito agora começassem a se encaixar de forma mais harmoniosa. É um dia que favorece crescimento, construção e, principalmente, a capacidade de transformar ideias e sentimentos em algo concreto na sua vida. Você pode perceber uma mistura muito poderosa entre sensibilidade e firmeza. Ao mesmo tempo em que você está mais conectado com suas emoções, também está mais consciente do que precisa fazer, mais decidido, mais estruturado. E isso é algo muito importante, porque te tira de extremos, nem só emoção, nem só razão, mas um equilíbrio que te fortalece. Ao longo do dia, você pode sentir uma energia de expansão, como se estivesse mais aberto para viver, para criar, para se expressar. Existe uma vibração de prosperidade, de crescimento e de realização. E isso não é algo que vem do nada, é resultado de tudo que você vem construindo, mesmo que nem sempre tenha percebido. Na vida amorosa, essa energia se torna ainda mais bonita e significativa. Existe um equilíbrio muito forte entre dar e receber, entre cuidar e ser cuidado. Para quem está solteiro, esse é um momento em que você pode atrair pessoas com uma energia mais madura, mais estável, mais alinhada com aquilo que você realmente deseja viver. Não é mais sobre relações superficiais ou intensidades vazias. Existe um chamado para algo mais sólido, mais verdadeiro, mais consistente. E o mais interessante é que você começa a se posicionar de uma forma diferente, com mais autoestima, mais clareza e menos disposição para aceitar menos do que merece. Pode surgir alguém que desperta interesse de forma natural, sem esforço, sem jogos. Uma conexão que flui, que traz leveza, mas ao mesmo tempo segurança. E isso pode te surpreender, principalmente se você vinha de experiências mais intensas ou confusas. Para quem está em um relacionamento, o dia traz uma energia de fortalecimento e estabilidade muito grande. Existe uma tendência de maior harmonia, de entendimento e de construção conjunta. É um ótimo momento para alinhar planos, para conversar sobre o futuro e para reforçar o compromisso entre vocês. Você pode perceber uma troca mais equilibrada, mais madura. Aquela sensação de que ambos estão caminhando juntos,
na mesma direção. E isso fortalece muito o vínculo. Também é um dia muito favorável para momentos de alegria a dois, para sair da rotina, para viver algo leve, para resgatar a conexão emocional e até mesmo a paixão. Existe uma energia de felicidade que pode ser compartilhada, criando memórias positivas dentro da relação. E se existiam pequenas tensões ou desequilíbrios, hoje é um momento excelente para ajustar isso com maturidade e carinho. Não é sobre confronto, é sobre construção. Além disso, existe uma energia muito forte de segurança emocional sendo construída dentro das relações. Você pode perceber que, quando existe base, respeito e verdade, tudo flui de forma muito mais leve. E isso pode te trazer uma sensação de tranquilidade que talvez você não sentia há algum tempo. É como se você finalmente entendesse que não precisa viver no extremo para sentir que algo é verdadeiro. Outro ponto importante é a valorização. Hoje você pode se sentir mais reconhecido dentro da relação, mais visto, mais respeitado. E isso fortalece muito o seu emocional. Ao mesmo tempo, também é um dia de você reconhecer o outro, de demonstrar carinho, de reforçar aquilo que existe de positivo entre vocês. Pequenos gestos de cuidado podem ter um impacto muito maior do que você imagina. No trabalho e na vida financeira, essa é uma das áreas mais favorecidas do seu dia. Existe uma energia de estrutura, de crescimento sólido e de reconhecimento. Você pode sentir que está mais focado, mais produtivo e com uma visão mais clara dos seus objetivos. É um ótimo momento para colocar planos em prática, para liderar, para assumir responsabilidades e para mostrar o seu valor. Pessoas ao seu redor podem perceber isso e te enxergar com mais respeito e admiração. Se você vinha esperando algum tipo de avanço, esse é o momento em que as coisas começam a fluir com mais facilidade. Mas é importante manter a disciplina, a organização e a constância. Financeiramente, existe uma energia de estabilidade e até de crescimento. Pode não ser algo imediato, mas é algo consistente. E isso é ainda melhor, porque indica segurança a longo prazo. E mais do que isso, você pode começar a enxergar o dinheiro de uma forma mais consciente e estratégica. Não apenas como algo que entra e sai, mas como uma ferramenta de construção de vida. Hoje é um bom momento para pensar em investimentos, em formas de multiplicar seus recursos ou até em organizar melhor aquilo que você já tem. Pequenas decisões feitas com consciência agora podem gerar resultados muito positivos lá na frente. O conselho da espiritualidade para hoje é: valorize o que você está construindo. Muitas vezes você foca no que ainda falta, mas esquece de reconhecer o quanto já evoluiu. Você está em um momento de colheita, mesmo que ainda esteja plantando algumas coisas. Existe uma base sendo fortalecida, existe um caminho sendo estruturado e existe luz guiando esse processo. Confie mais em si mesmo. Confie nas suas escolhas. E, principalmente, permita-se viver momentos de felicidade sem culpa, sem medo de que algo dê errado. A vida também é sobre leveza, sobre alegria e sobre reconhecer que você merece viver coisas boas. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Sagitário, para quarta-feira, dia 22 de abril. Sagitarianos, hoje a energia vem intensa, profunda e, acima de tudo, reveladora. É aquele tipo de dia que não passa despercebido, porque mexe com estruturas internas e externas ao mesmo tempo. Pode começar com uma sensação de quebra, de surpresa ou até de algo saindo do controle, como se aquilo que você acreditava que estava estável mostrasse uma outra face. E isso pode gerar desconforto, insegurança ou até um certo medo. Mas é importante entender, quando algo se rompe, muitas vezes é porque já não se sustentava mais como deveria. Existe um processo de revelação acontecendo. Verdades podem vir à tona, situações podem se mostrar como realmente são e máscaras podem cair, tanto suas quanto de outras pessoas. E mesmo que isso cause impacto, existe um propósito muito claro por trás disso: te libertar de ilusões e te aproximar da realidade. Ao longo do dia, você pode sentir uma mistura de emoções. Momentos de clareza alternando com momentos de dúvida, sensações intensas que parecem difíceis de explicar. É como se você estivesse navegando por águas mais profundas, onde nem tudo está totalmente visível. E isso exige cuidado com interpretações precipitadas, com conclusões baseadas apenas no que você imagina ou sente no momento. Na vida amorosa, essa energia pode ser ainda mais intensa. Para quem está solteiro, pode surgir uma conexão muito forte, quase magnética, daquelas que despertam desejo, curiosidade e uma vontade de se envolver rapidamente. Mas aqui existe um alerta importante: nem tudo que parece intenso é saudável.
Você pode se sentir atraído por alguém que mexe profundamente com você, mas que também pode trazer confusão, insegurança ou até padrões que você já viveu antes. Existe uma tendência de repetir histórias, de se envolver em dinâmicas que começam intensas, mas que depois se tornam complicadas. Por isso, hoje é um dia de observar mais do que se entregar. Sentir, sim, mas também questionar. Entender se essa conexão realmente soma ou se apenas preenche momentaneamente algo dentro de você. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer à tona questões que estavam escondidas ou sendo evitadas. Situações mal resolvidas, sentimentos guardados ou até desconfianças podem surgir com mais força. E isso pode gerar conflitos, discussões ou momentos de tensão. Mas, ao mesmo tempo, existe uma oportunidade muito grande aqui, a de limpar o que não está bem. De trazer à superfície aquilo que precisa ser resolvido. Porque o que fica escondido tende a crescer de forma desordenada, e hoje a energia pede clareza. É importante ter cuidado com reações impulsivas, com acusações sem base concreta ou com atitudes baseadas apenas no medo ou na insegurança. Nem tudo o que você sente corresponde exatamente à realidade. Por isso, respira, observa e busca entender antes de agir. Também pode existir uma energia de apego ou dependência emocional sendo ativada. Aquela sensação de não conseguir se desvincular, de se prender a algo mesmo sabendo que não faz tão bem. E esse é um ponto muito importante de ser observado com sinceridade. Além disso, hoje pode ser um dia em que você percebe com mais clareza aquilo que te prende emocionalmente. Pode ser uma pessoa, uma situação ou até um padrão interno. E essa percepção, por mais desconfortável que seja, é extremamente libertadora. Porque quando você enxerga, você ganha a chance de escolher diferente, de não se repetir, de não se colocar mais em situações que te desgastam. Outro ponto importante é a necessidade de limites. Você pode perceber que precisa se posicionar mais, dizer o que sente de forma mais direta ou até se afastar de algo que está te consumindo emocionalmente. E isso não é fraqueza, é força. Relacionamentos saudáveis não aprisionam, não confundem, não desgastam constantemente. Eles somam, constroem e trazem paz, e hoje você começa a entender melhor essa diferença. No trabalho e na vida financeira, o dia pede atenção redobrada. Mudanças inesperadas podem acontecer, planos podem sair do controle ou situações podem exigir uma adaptação rápida. E isso pode gerar um certo estresse, principalmente se você tentar resistir ao que está acontecendo. Além disso, existe uma tendência à falta de clareza em informações, mal-entendidos ou até decisões precipitadas. Então, evite agir no impulso. Analise, revise, pergunte. Não tome decisões importantes sem ter certeza do que está fazendo. Financeiramente, o cuidado precisa ser ainda maior. Evite gastos impulsivos, promessas fáceis ou qualquer situação que pareça boa demais para ser verdade. Existe um risco de ilusões nesse campo, então quanto mais pé no chão você tiver, melhor. E mais do que evitar riscos, esse é o momento de criar mais consciência sobre sua relação com o dinheiro. Pergunte-se, você está gastando por necessidade ou por impulso emocional? Está buscando segurança ou tentando preencher algo interno? Esse tipo de reflexão pode te ajudar a tomar decisões mais maduras e evitar arrependimentos futuros. O conselho da espiritualidade para hoje é muito direto: encare a verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Fugir, ignorar ou maquiar situações só prolonga processos que precisam ser resolvidos. Você está sendo chamado a se libertar de padrões, de ilusões e de situações que te prendem mais do que te fazem crescer. E isso pode exigir coragem. Coragem para olhar, para reconhecer e para mudar. Nem tudo que se quebra é perda. Muitas vezes, é libertação. Muitas vezes, é o início de algo muito mais verdadeiro. Confie no processo, mesmo que ele pareça intenso. Existe um aprendizado muito grande acontecendo, e ele tem o poder de transformar completamente a sua forma de se relacionar, de pensar e de agir. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Capricórnio, para quarta-feira, dia 22 de abril. Capricornianos, hoje a energia chega com um chamado muito forte para recomeçar, mas de uma forma completamente diferente de tudo que você já tentou antes. Existe uma sensação de libertação no ar, como se você estivesse sendo convidado a soltar pesos, crenças limitantes e até versões antigas de si mesmo que já não combinam mais com quem você está se tornando. E isso pode ser ao mesmo tempo empolgante e desafiador, porque recomeçar exige coragem, principalmente quando envolve sair de zonas de conforto que, mesmo não sendo ideais, ainda trazem uma falsa sensação de segurança.
Você pode sentir ao longo do dia uma mistura de entusiasmo com um certo receio do desconhecido. É como se uma parte só quisesse avançar, explorar, viver algo novo, enquanto outra parte ainda tenta controlar tudo, prever tudo, garantir que nada saia do lugar. Mas a grande lição de hoje é exatamente essa. Nem tudo pode ser controlado, e muitas vezes é justamente quando você se permite viver o inesperado que as coisas mais incríveis acontecem. Existe um potencial muito grande de criação, de iniciativa e de transformação. Ideias podem surgir com força, oportunidades podem aparecer de forma inesperada e você pode sentir um impulso muito maior de agir, de começar algo, de dar o primeiro passo em direção a um novo ciclo. E esse primeiro passo é essencial. Não precisa ter tudo planejado, não precisa ter todas as respostas, precisa apenas começar. Ao mesmo tempo, existe uma energia de conclusão muito forte. É como se, ao mesmo tempo em que algo novo começa, algo antigo estivesse sendo finalizado de forma definitiva. E isso é extremamente positivo, porque abre espaço para que você viva uma nova fase com mais leveza, mais consciência e mais alinhamento com o que você realmente quer. Na vida amorosa, essa energia traz mudanças muito interessantes. Para quem está solteiro, esse é um momento de abertura para novas experiências, novos encontros e novas formas de se relacionar. Você pode se sentir mais leve, mais desapegado de padrões antigos e mais disposto a viver algo diferente. Pode surgir alguém de forma inesperada, em um contexto que você nem imaginava. E essa conexão pode começar de forma leve, espontânea, sem muita pressão. E isso é muito positivo, porque te permite viver o momento sem criar expectativas exageradas. Mas também existe um ponto importante: não sair entrando em qualquer situação só pela novidade. Existe uma diferença entre se abrir para o novo e se jogar sem consciência. E hoje pede exatamente esse equilíbrio. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer uma energia de renovação. É como se vocês tivessem a oportunidade de recomeçar dentro da própria relação, deixando para trás aquilo que não funciona mais e trazendo mais leveza, mais espontaneidade e mais verdade para o vínculo. Pode ser um ótimo momento para fazer algo diferente juntos, sair da rotina, quebrar padrões que estavam desgastando a relação. Às vezes, pequenas mudanças já fazem uma diferença enorme. Também pode ser um dia de conversas importantes, mas com um tom mais leve, mais aberto, sem tanta cobrança. E isso ajuda a fortalecer a conexão. E se existem situações que já não fazem mais sentido dentro da relação, hoje você pode perceber isso com mais clareza. E essa percepção pode levar a decisões importantes, seja de transformar ou de encerrar. No trabalho e na vida financeira, esse é um dia extremamente poderoso. Existe uma energia de iniciativa, de criatividade e de realização muito forte. Você pode ter ideias inovadoras, encontrar soluções diferentes para problemas antigos ou até perceber caminhos que antes não estavam claros. É um ótimo momento para começar projetos, para se arriscar de forma consciente, para sair do automático e tentar algo novo. E isso pode trazer resultados muito positivos, principalmente se você confiar mais na sua capacidade. Você pode sentir que está mais confiante, mais seguro para agir e mais disposto a assumir riscos calculados. E isso é fundamental para o crescimento. Financeiramente, existe uma energia de expansão, mas que também pede responsabilidade. Novas oportunidades de ganho podem surgir, mas é importante saber administrar bem aquilo que entra. Pode ser um bom momento para investir em algo novo, aprender algo que possa gerar retorno no futuro ou até mudar a forma como você lida com o dinheiro. Mas sempre com consciência, sem impulsividade. O conselho da espiritualidade para hoje é: confie no novo ciclo que está se abrindo. Mesmo que você ainda não veja tudo com clareza, existe um caminho sendo construído diante de você. Você não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas confiar no seu potencial, na sua capacidade de criar e na sua coragem de começar. A vida está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer diferente, de viver diferente, de ser diferente. E isso é um presente. Permita-se experimentar, se reinventar, se abrir para o que vem. Porque o que começa hoje tem potencial de te levar muito mais longe do que você imagina. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Aquário, para quarta-feira, dia 22 de abril. Aquarianos, hoje a energia chega com um movimento profundo de transformação, cura e renovação. É como se uma fase da sua vida estivesse sendo encerrada de forma definitiva, não de maneira negativa, mas necessária. Existe algo sendo limpo, purificado, reorganizado dentro de você,
e isso pode trazer, no início, uma sensação de estranhamento, como se você estivesse deixando para trás partes de si que já foram importantes, mas que agora não fazem mais sentido carregar. Esse é um dia que pede aceitação dos ciclos. Nem tudo pode ser mantido, nem tudo deve continuar. E quanto mais você resiste ao que precisa ser finalizado, mais difícil o processo se torna. Mas quando você aceita, quando você entende que certos encerramentos são, na verdade, libertações, tudo começa a fluir com mais leveza. Ao longo do dia, você pode perceber que está mais introspectivo, mais reflexivo, mais conectado com suas emoções de uma forma mais silenciosa. Não é um dia de pressa, não é um dia de decisões impulsivas. É um dia de reorganização interna, de cura emocional, de entendimento profundo sobre o que você realmente quer levar para o seu futuro. E o mais bonito é que, conforme você vai soltando o que pesa, começa a surgir uma sensação de paz. Uma leveza que talvez você não sentia há algum tempo. Como se, aos poucos, você estivesse se reconectando com a sua essência, com a sua verdade, com aquilo que realmente faz sentido para você. Na vida amorosa, essa energia é extremamente significativa. Para quem está solteiro, existe um processo de cura acontecendo. Feridas do passado, decepções, mágoas, tudo isso pode vir à tona, não para te fazer sofrer, mas para ser finalmente resolvido dentro de você. Você pode perceber que está menos disposto a aceitar qualquer tipo de conexão. Existe um amadurecimento emocional muito forte, uma vontade de viver algo mais leve, mais equilibrado, mais verdadeiro. E isso muda completamente o tipo de pessoa que você atrai. Pode não ser um dia de grandes movimentos externos no amor, mas é um dia extremamente importante internamente. Porque você começa a se preparar para viver algo muito melhor, e isso começa dentro de você. Para quem está em um relacionamento, o dia traz uma energia de cura e equilíbrio. Questões que estavam desalinhadas podem começar a ser ajustadas de forma mais tranquila, mais consciente. Existe uma tendência de buscar harmonia, de evitar conflitos desnecessários e de encontrar um ponto de equilíbrio entre você e o outro. É um ótimo momento para conversas mais calmas, para resolver mal-entendidos e para fortalecer a conexão emocional. Pequenos gestos de carinho, compreensão e paciência podem fazer uma grande diferença hoje. Se existiam mágoas ou situações mal resolvidas, esse é um momento propício para liberar isso, para deixar para trás o que não precisa mais ser carregado dentro da relação. E isso pode trazer uma sensação de renovação muito bonita. Mas também é importante entender que nem toda relação passa por esse processo de forma leve. Em alguns casos, pode ser necessário aceitar que algo precisa ser encerrado para que ambos possam seguir caminhos mais alinhados. E mesmo que isso doa, existe uma energia de cura por trás disso. No trabalho e na vida financeira, o dia pede calma, paciência e equilíbrio. Não é um momento de grandes riscos ou decisões impulsivas. É um momento de ajustar, de reorganizar, de encontrar um ritmo mais saudável. Você pode perceber que está mais consciente sobre suas escolhas, mais cuidadoso com suas ações e mais atento aos detalhes. E isso é extremamente positivo, porque evita erros e traz mais estabilidade. Pode ser um bom momento para revisar planos, ajustar estratégias e pensar a longo prazo. Nem tudo precisa acontecer agora. Às vezes, o crescimento vem justamente da capacidade de esperar o momento certo. Financeiramente, existe uma energia de equilíbrio. Não é um dia de grandes ganhos, mas também não é um dia de perdas, desde que você haja com consciência. Evite impulsos, evite decisões precipitadas e mantenha uma postura mais cautelosa. O conselho da espiritualidade para hoje é: permita-se transformar. Muitas vezes você tenta manter tudo como está, por medo do desconhecido. Mas o crescimento só acontece quando você aceita mudar. Você está passando por um processo de cura profunda. E isso não é algo pequeno. Isso impacta todas as áreas da sua vida, desde seus relacionamentos até suas escolhas profissionais. Confie nesse processo. Mesmo que você ainda não veja todos os resultados, algo muito bonito está sendo construído dentro de você. Existe uma luz no seu caminho. Uma esperança que se renova, uma fé que se fortalece, uma sensação de que coisas melhores estão por vir. Mas para que isso aconteça, você precisa soltar o que não faz mais sentido. Precisa liberar o passado, precisa abrir espaço para o novo. E você é totalmente capaz de fazer isso. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Peixes, para quarta-feira, dia 22 de abril. Piscianos, hoje a energia traz um chamado muito forte para decisões importantes,
alinhadas com seus valores mais profundos e com aquilo que você acredita ser certo para a sua vida. Existe um senso de propósito muito presente, como se o universo estivesse te conduzindo a escolhas que não são apenas momentâneas, mas que têm impacto direto no seu futuro. É um dia de consciência, de despertar e de assumir responsabilidades emocionais com mais maturidade. Ao longo do dia, você pode sentir que está mais reflexivo, mais conectado com sua essência e com aquilo que realmente importa. Não é mais sobre agradar os outros ou seguir caminhos só por conveniência. Existe uma necessidade muito grande de coerência entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. E isso pode te levar a decisões que, apesar de difíceis, são extremamente necessárias. É como se você estivesse sendo chamado a acordar para algo maior. Uma nova visão, uma nova forma de enxergar a vida, os relacionamentos e até a si mesmo. E esse despertar não vem de forma superficial, ele vem com profundidade, com verdade e com certo peso de responsabilidade, porque depois que você enxerga, não dá mais para fingir que não viu. Na vida amorosa, essa energia se torna ainda mais intensa e significativa. Existe um movimento muito forte de decisões, de escolhas e de alinhamento emocional. Para quem está solteiro, pode surgir alguém que desperta um interesse mais sério, mais profundo, alguém que te faz pensar em algo mais estruturado, mais comprometido. Não é uma conexão qualquer. Existe um sentimento de isso pode ser importante. Mas junto com isso, vem também a necessidade de escolher com consciência. Não é mais sobre viver qualquer história, é sobre viver algo que faça sentido, que tenha base, que tenha propósito. Você pode se pegar refletindo sobre o tipo de relacionamento que realmente quer, sobre o que aceita e o que não aceita mais. E essa clareza é extremamente poderosa, porque te ajuda a não se perder em situações que não te levam para onde você quer chegar. Além disso, hoje existe uma energia muito forte de reencontro com a sua própria verdade emocional. Você pode perceber que, antes de escolher alguém, precisa escolher a si mesmo. Precisa se respeitar, se valorizar e entender que amor não deve ser sinônimo de dúvida constante, nem de insegurança. Esse tipo de consciência muda completamente a forma como você se relaciona, porque você passa a não aceitar menos do que realmente merece viver. Outro ponto importante é que decisões no amor podem surgir de forma mais definitiva. Aquela sensação de ou vai ou não vai pode ficar muito presente. E isso não deve ser visto como pressão, mas como clareza. A vida está te pedindo posicionamento, e quando você se posiciona com verdade, você abre caminho para relações mais saudáveis, mais recíprocas e muito mais alinhadas com o seu propósito. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer conversas muito importantes. Decisões podem ser tomadas, caminhos podem ser definidos e a relação pode entrar em um novo nível de comprometimento. Ou, em alguns casos, pode haver a percepção de que algo precisa mudar. Existe uma energia muito forte de definição. Aquela sensação de que não dá mais para ficar no meio do caminho. Ou a relação se alinha e evolui, ou será necessário repensar o que está sendo construído. Mas isso não precisa ser visto como algo negativo. Pelo contrário, é uma oportunidade de trazer mais verdade, mais clareza e mais propósito para o vínculo. Quando duas pessoas estão alinhadas, o relacionamento cresce. Quando não estão, a vida pede ajustes. Também pode ser um momento de cura dentro da relação, de resolver pendências do passado e de olhar para o futuro com mais maturidade. Existe um potencial muito grande de fortalecimento, desde que exista verdade entre vocês. No trabalho e na vida financeira, esse é um dia de decisões importantes e de alinhamento com aquilo que você acredita. Você pode sentir que não quer mais fazer algo apenas por obrigação, mas sim por propósito. Pode surgir uma oportunidade de mudança, de assumir uma nova responsabilidade ou até de seguir um caminho diferente. E isso pode gerar dúvidas, porque envolve sair do que é conhecido. Mas ao mesmo tempo, existe uma sensação interna de que é o caminho certo. É um momento de agir com ética, com responsabilidade e com consciência. Tudo que for feito com verdade tende a trazer bons resultados no futuro. Financeiramente, não é um dia de impulsos. É um dia de pensar, de planejar, de agir com maturidade. Decisões tomadas agora podem impactar diretamente sua estabilidade mais à frente. E mais do que isso, existe uma oportunidade de reorganizar sua relação com o dinheiro. Você pode começar a enxergar com mais clareza onde está gastando sem necessidade, onde pode economizar e até onde pode investir melhor. Pequenas mudanças de hábito financeiro feitas agora podem gerar uma diferença muito grande no futuro, trazendo mais segurança e tranquilidade. O conselho da espiritualidade para hoje é: escute a sua verdade. Nem sempre ela é a mais fácil, nem sempre ela é a mais confortável, mas ela é a que te leva para o lugar certo.
Você está sendo chamado a crescer, a amadurecer e a assumir o controle da sua vida de forma mais consciente. E isso envolve escolhas. Escolhas que podem mudar o rumo da sua história. Confie em si mesmo. Confie no que você sente, mas também no que você sabe que é certo. Existe uma força muito grande dentro de você te guiando, e quando você segue essa força, tudo começa a se alinhar. Esse é um dia de despertar, de decisões e de construção de um futuro mais verdadeiro. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te espero na próxima previsão.